Será que dá pra ganhar dinheiro com a guerra do Irã ou então qualquer uma? É isso que nós vamos ver aqui hoje com o ITA e com o BDR Buyer 39. Tá lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, já comenta se você tem ETFs temáticos aí na carteira e se você está interessado nesse tipo de abordagem aí para os seus investimentos, tá? Então só para dar o contexto, a galera aqui está muito preocupada com a guerra, né, escalada aí das tensões, possivelmente uma explosão no preço de petróleo. Tem também a prova do BBB aqui para você que quer saber mais, daí eu não vou cobrir nesse vídeo. Comente se você quer saber. E eu quero, antes de mostrar um pouquinho sobre o ETF e o BDR, que tem uma liquidez bem baixinha aqui no Brasil, tomar um certo cuidado, mostrar aqui esse estudo que a galera da First Trust fez. Acho que isso aqui já tem algum tempo, né? Não é de agora, assim, eles atualizam isso aqui de tempos em tempos, tá? Para quem não sabe, a First Trust, ela é uma dessas grandes gestoras globais aí de ETFs, é uma instituição financeira aí, vamos botar dessas formas aí. E ela traz aqui para nós de forma visual e bem interessante, né? Essa questão aqui do War Times and the Stock Market, basicamente é que o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, tipo o Ibovespa americano, e traz aqui as guerras que aconteceram nesse meio do caminho, tá? Por que é legal ver isso aqui? É para mostrar que guerras vêm, guerras vão. Óbvio que é uma tragédia social, enfim, né? É ideológico, tem diversas razões por trás, mas em diversos momentos daqui a gente tem as guerras acontecendo e nem por isso o mercado financeiro acaba, né? Considerando que o mundo não vai acabar. Então você vê aqui em diversas situações que as guerras foram acontecendo. Ó, Segunda Guerra Mundial, essa aqui você estudou na escola, né? Que mais aqui? Pô, tem um monte de guerra que eu nunca ouvi falar. Eu não sou o maior estudioso de guerras do mundo, tá? Mas o que eu sei aqui, claro, cada guerra tem o seu impacto, todas elas são relevantes aí para a humanidade, enfim, né? Sem dúvidas. Mas aqui a gente consegue ver pelo gráfico que ele sobe, tá? Ou seja, as guerras vêm, elas vão, e isso traz aí, certo, impacto aí nas empresas e nas economias, tá? Tem gente que ganha muito dinheiro com a guerra, blá blá blá, tudo bem, enfim. Não é o nosso caso aqui, a gente olha muito mais para um caso de investimentos, tá? Aqui eles trazem em relação às crises, não apenas às guerras, tá? Para quem tiver interesse aqui é só pesquisar War Times and the Stock Market da First Trust. Enfim, é só achar no Google em 2 segundos. E aí, então a grande ideia aí que as pessoas estão falando é que, pô, se vai ter guerra, o que vai acontecer? Vai ter muito mais gastos aí do governo para repor as balas e, enfim, né, todo o equipamento bélico aí dos, enfim, né, navio aí, caças e combustível, munição, equipamento pessoal, pessoas, né, pizzas no Pentágono, tudo isso tem um custo e uma parte desse custo, talvez, não, a gente não consegue afirmar, pode estar vindo aqui das empresas que compõem esse ETF ITA, que é um ETF que eu fiz acho que foi um Reel, postei aqui no YouTube também, mas falando aqui sobre essas empresas que têm uma certa ligação à guerra, tá? Para você que não sabe, estou também lá no Instagram, segue lá, Suta Capital. Então a ideia aqui é a gente olhar um pouquinho desse ETF, não que ele promete ser o ETF da guerra, não quer dizer que você vai ganhar dinheiro só porque vai comprar ele, mas é porque muita gente está pedindo com essa ideia de que, pô, se vai ter guerra mesmo, as empresas vão lucrar mais. Se elas lucrarem mais, elas vão, enfim, né, o valuation vai melhorar, se o valuation melhorar, o preço vai subir, então eu vou comprar o ETF da guerra. Tem gente que acaba pensando nisso somente por essa a guerra de agora, tá? Então, primeiro aviso aqui, né, muito cuidado aí com essa questão da guerra de agora. Muitas vezes isso já está precificado no gráfico do ITA, por exemplo, né? Eu vou trazer mais para frente aqui uma série de comparações para a gente comparar juntos, mas cuidado um pouco com a expectativa em relação à guerra de agora e daqui a 6 meses, tá? Outro ponto, né? Aqui a gente vai ver que é uma coisa bem temática e bem concentrada. Você não está muito diversificado. Então, de cara, para quem tem esse tipo de papel na carteira, acaba sendo muito mais satélite ou então uma posição de peso menor, porque não tem tanta diversificação. Tá? A gente vai ver ali em relação a eles, enfim, na distribuição do fundo, né? E por fim, cara, se você investe diretamente pelo exterior, faz parte aí, eu acho que é uma ótima solução para muita gente. Tem alguns custos ali no meio, tem que saber fazer umas continhas, mas você consegue uma liquidez absurda do ITA, tá bom? Paga aqui só 0,38 de taxa de administração para um ETF americano. Isso aqui é bem caro, tá? Mas para um brasileiro, enfim, é relativamente comum, né? Só que daí você paga 2 vezes, então não é uma taxa absurda, tá? Acho totalmente aceitável. E você tem aqui um patrimônio líquido absurdamente grande lá dos Estados Unidos, volume de negociação muito, muito tranquilo, tá? Então, se você está interessado em comprar, pelas razões que for, né? Você certamente não vai ter problema de liquidez, tá? Agora, se você tá comprando BDR aqui pelo Brasil, cara, que tem o Buyer 39, tá? Só tem que ficar um pouco esperto com essa negociação diária,
porque não é muito líquido. Então não é que é impossível comprar, mas tem que tomar um certo cuidado aí em relação à liquidez aqui do BDR Brasil, tá? Bom, esse ETF aqui que pega essas empresas relacionadas justamente ao aeroespacial, perdão, e defesa, tem 41 ativos, tá certo? 41 empresas ali no meio, super relacionado à defesa e aeroespacial, tá? Eles repetem um pouquinho das taxas e eles mostram aqui as principais posições aí, comenta qual delas você gosta, se tem alguma dessas como stock picking na carteira, e é risco, hein? Aqui tem GE Aerospace, né, que é uma divisão da General Electric, que tem a RTX, Boeing, a Lockheed Martin, Northrop Grumman, a General Dynamics também faz tanque, né? L3Harris também. Cara, empresas que principalmente relacionadas à defesa, né? Enfim, fazem realmente máquinas de guerra, né? E, cara, que isso aqui tem uma demanda absurda pelo governo americano, né? Eu não trouxe esses dados aí porque não se trata disso o vídeo, mas os caras gastam muita grana com guerra e defesa em geral, né? Então, alguma empresa tem que fornecer, né? Certamente não é a estatal do Lula. Então, essas aqui estão ganhando um dinheiro absurdo. Agora, quer dizer que você vai ganhar também? Aí depende muito, tá? Primeiro cuidado aqui em relação a isso é essa questão da volatilidade. Você tem 41 papéis, ok? Tem uma diversificação dentro desse setor, mas aqui eu estaria muito mais preocupado com a questão aqui do risco do setor em si, né? Não das empresas em si. Ah, a empresa vai quebrar. Cara, às vezes essa empresa tem algumas outras receitas, né? Não é só defesa e aeroespacial. Às vezes é, né? Mas o grande ponto é que o setor, se ele passa aí por algum tipo de bear market ou de ele ficar parado, você está muito concentrado. Então, você não está diversificado em outros setores, então tem que tomar um certo cuidado. Eu vou trazer aqui as comparações com o S&P 500. E fora isso, se você já tem um índice amplo aí na carteira, tem uma sobreposição, tá? Eu trouxe aqui o Fund Overlap do S&P 500 e do ITA, só para a gente comparar aqui brevemente a sobreposição que eles têm. Não é muito grande, tá? Não é muito pesado aqui, tem 2% aqui de peso, basicamente 12 holdings, né? 12 dos ativos estão em sobreposição, tá certo? Não é muita coisa, mas você tem um pouquinho aqui de sobreposição. Ou seja, a maioria das empresas que estão aqui no ITA, elas não são das maiores dos Estados Unidos. Elas são grandes e relevantes, né? Porque algumas estão de fato nos dois. S&P 500 são as 500 maiores, né? Enfim. Mas elas não são as maiores de todas. Então você está comprando aí, às vezes mid, às vezes small cap e tal. Small acho que não, acho que mid, né? Olha lá, o setor é praticamente tudo aeroespacial e defesa. E aí, só olhando aqui rapidamente as posições de novo, né? Aqui a gente tem os pesos dela, você tem, pô, 20% em GE aeroespacial, né? Bastante coisa, né? Para um índice de 41 empresas, você tem aí, pô, um quinto em uma única empresa, né? Depois RTX com 16 e tal, enfim. Então você tem aqui um peso bem grande concentrado aqui nos top ativos. Eles acabaram não trazendo tanta informação assim cravada, né? Em relação ao índice e essas posições do ETF. Mas aqui basicamente você deve ter um índice bem ponderado aqui por capitalização de mercado, tá? Provavelmente é isso. Aí você pega principalmente aqui o, sei lá, o top 10 aqui, já dá um percentual absurdo do fundo. Então você tem uma diversificação, mas não tem, vamos dizer assim, uma grande distribuição aqui nessa pegada mais setorial, né? Lembrando que você tem que deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos e análises como essa. Não deixa para depois, hein? Não vai esquecer. Bom, e aqui eu trago algumas comparações só com o S&P visualmente para a gente dar realmente uma esclarecida nos percentuais na valorização. O que a gente consegue ver aqui, tirar de conclusão, né? Bom, primeira coisa, vou trazer aqui a comparação dos dois, só para mostrar um pouquinho, né? Você puxa lá ao longo prazo, o ITA bate o S&P 500. Isso aí, como eles são na moda, eles acabaram se valorizando bastante aí nos últimos períodos, vamos dizer assim. Então é comum que eles batam a média geral, tá? Até porque quando o ativo é mais concentrado, e você pega ali um ETF de setor ou uma única ação, né? Se você pegar aqui a GE, provavelmente ela bate aqui os dois, né? Caramba, nem bateu, hein? Que loucura. Achei aqui a NOK, por exemplo, acabou batendo os dois, né? Só para quem não viu, você puxar aqui, ó, você puxar a Boeing, a RTX, GE, né? Isso aqui é legal de fazer, eu devia mostrar mais isso nos vídeos, hein? É uma boa ideia. Então você tem aqui diversas empresas que compõem o ETF, né? Deixa eu tirar aqui o S&P para não confundir. A gente tem aqui o ITA, né, que é esse carinha aqui, né? Beleza, o gráfico aqui que está em candles, enfim. E a gente tem a RTX, tem Boeing, tem General Electric, tem aqui o NOK, né, que é
É aqui mesmo, isso aí. É o Northrop Grumman, beleza. Essas empresas têm diferentes valorizações em determinadas janelas, né? E o legal do ETF é que ele vai pegar a média delas. Então aqui você está tendo a média em relação a todas as empresas lá dentro. O curioso é que hoje eles estão com esses percentuais. Você pega aqui, ó, GE Aeroespacial, 20%. Você fala, pô, Anthony, mas GE aqui embaixo, ó, tá ruim, ó, nem bateu o próprio ETF. É porque agora ela tá com esse peso e, cara, algum momento alguém carregou o ETF. Alguém era maior, alguém conseguiu né, o percentual maior no índice, no ETF, e aí fez ele subir, e naturalmente ele vai trocando os papéis lá dentro, né? O NOK provavelmente vai subir o peso, né? Tá muito relevante aqui. Provavelmente deve estar ganhando capitalização de mercado frente aos outros. Mas isso aí é problema do índice, não é problema para nós agora, tá? O que eu quero mostrar aqui é só a comparação com o S&P, que tem aqui a média, né? Enfim, a gente pega aqui o longuíssimo prazo, o ITA que é mais volátil aí, mais concentrado, acaba batendo o S&P e a gente percebe que não é, simplesmente comprar e fechar os olhos, tá? O que eu fiz aqui, né? Aquela análise clássica de indexação de ativos, eu vou mostrar para vocês, porque não é em qualquer janela que o ITA vai bater o S&P 500, tá? Primeiro ponto, esses dois são ativos que são relativamente correlacionados, de certa forma, mas não totalmente perfeita, né? Aqui embaixo tem o Correlation Coefficient, que é essa janelinha aqui que mostra essas escorregadas, né? Basicamente aqui é o quão o ITA é correlacionado com o S&P 500. O que é isso? Quer dizer que se eles são correlacionados, eles vão para o mesmo lado. Cai junto, sobe junto, fica de lado juntos. Se eles são inversamente correlacionados, ou seja, descorrelacionados, quer dizer que quando um cai, o outro sobe. Quando um sobe, o outro cai. Isso é legal de você ter na sua carteira ativos descorrelacionados, porque daí eles vão se anulando na volatilidade, entendeu? Aí você tem uma carteira um pouquinho mais estável. E por fim, eles podem ter correlação neutra, que é basicamente, não dá para dizer se né, eles não têm padrão. Um sobe, um cai, depois um cai, outro cai junto, não dá para dizer. E aqui, é isso que a gente vê nesse gráfico aqui de baixo, tá? O zero é esse padrão inexistente, os dois caem junto, depois os dois sobem junto, depois os dois, um cai, um sobe, enfim. Menos um é o inverso e um positivo é a correlação perfeita, vamos dizer assim, tá? É como se um caísse e o outro caísse junto, um subisse e o outro subisse junto. E a gente vê aqui com o S&P e com o ITA que eles têm quase sempre ocorrências aqui próximo de 1, ou seja, acima de 0,9 em grande parte das ocorrências, né? Grande parte dos momentos eles estão aqui em cima, né? Nessa escorregadinha de correlação, acima de 0,7, tá? Vamos ser justos aqui. Beleza. Mas existem momentos que eles são aqui, ó, com a correlação inexistente. Não é nula, é inexistente. Ou seja, tem certos momentos que eles não têm uma correlação exata. Mas em grande parte dos momentos, eles têm sim correlação, tá? Aqui pelo gráfico a gente percebe também, né? Olha só, eles sobem junto, em uma tendência grande, eles têm essas quedas em momentos parecidos, eles caem juntos aqui no Covid, por exemplo, depois eles se recuperam. Aqui um está um pouco mais de lado, um está um pouco mais volátil, mas no geral eles têm uma correlação sim, tá? Então esse é o primeiro cuidado. Se você compra a bolsa americana, mesmo que não tenha uma sobreposição absurda que a gente viu aqui, né? 2%, 12 ativos, enfim, tem correlação mesmo sem ter sobreposição. Então tem que tomar cuidado. Só para pegar aqui um pouco dos resultados, eu trouxe aqui o ROC de 50 períodos, gráfico semanal. Isso aqui são as janelas móveis de um ano. É o quanto aqui a gente teve de retorno, olhando em dólares, tá? Tô olhando tudo em dólar, em relação aqui ao ITA e suas janelas móveis de um ano. Então, tiveram anos ruins, que em 12 meses ele caiu 50%, caiu, 40%, caiu 15% em dólares, né? Se eu botar reais, aí ajuda um pouquinho, porque o dólar a gente sabe que subiu nesses últimos anos, né? Enfim, desde o início aí. E também tiveram momentos muito bons aqui, que ele se valorizou aqui, ó, acima de 38%, acima de 50%. Aqui teve um topo absurdo com 85% de valorização em 2010 aqui, né, em 12 meses ele se valorizou bastante. Enfim, então tem bastante resultado positivo, mas também tiveram seus momentos de drawdown e escorregadas, tá? E aí por fim eu trago aqui a indexação dos dois ativos, né, que é justamente essa linha verde aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó, Scale New Right. Olha lá que legal, né? Essa linha verde, o que é essa linha verde? É a indexação entre o ITA e o SPY, né, que é o S&P 500. O que ela quer dizer? O que a linha verde quer dizer? Cara, a linha verde é o seguinte, quando a linha verde está subindo, já que o ITA está acima do S&P aqui, ó, na indexação, ó, quer dizer que o ITA está subindo mais do que o S&P. Ou
que o ITA está caindo menos do que o S&P. Quando a linha cai, que é esse caso aqui, ó, a gente vê nitidamente a linha verde despenca. Quer dizer que o ITA está caindo mais do que o S&P, ou está subindo menos. A moral da história, o ITA, ele mostra a relação entre os dois ativos, o ITA não, perdão, a indexação, né, entre o ativo ITA e o SPY, né, que é o S&P 500, tá? A moral da história, tá? Aqui é só para mostrar um pouco em como tiveram janelas que o ITA foi totalmente vencedor do S&P, né? Só pegar essa grande alta aqui, ó, até 2010, ok? E depois aqui, por N razões, N motivos, ele aqui, por exemplo, teve períodos que ele ficou de lado. Perdão, não é 2010, né? Aqui ele chegou a vencer aqui até 2018. E aí ele ficou de lado. O que quer dizer que ele ficou de lado? Que se você tivesse investido no ITA ou no S&P, teria dado mais ou menos a mesma coisa. E aí depois aqui em 19, né, um pouquinho antes ali de 20, teve realmente uma performance muito pior e daí o S&P acabou sendo melhor, né? A gente consegue ver essas mesmas coisas aqui, ó, pelo gráfico, né? Então, se a linha verde caiu nesse período, é só colocar os dois caras juntos aqui no comecinho do gráfico e a gente percebe, olha só, que o ITA caiu, cara, coisa de 52% nessa mini janela, né? Já o S&P caiu 30, né, 20% a menos que ele caiu. Depois o S&P subiu, ó, que é a linha azul. O ITA também subiu, mas subiu mais devagar e tal. Então a indexação mostra justamente isso, tá? Moral da história, tem momentos que ele vai vencer do S&P, tem momentos que ele vai perder, né? Se eu tivesse colocado aqui o VT, teria sido um pouco parecido também, talvez menos volátil, né? Mas a ideia aqui é a gente entender que existe correlação, existe cuidado e existe a questão aí da diversificação que você não tem tanto assim, né? Bom, então eu quero saber de você, comenta pra mim o que você achou do ITA, se gosta desse tipo de abordagem para lucrar na guerra, ou se você segura esse ETF de forma mais satélite, né? A gente costuma falar que ETFs com essa abordagem mais satélite, eles não têm um peso tão grande na carteira. Quando a gente olha aqui uma carteira pensada aí para os seus objetivos, perfil de risco para médio e longo prazo, a gente dá um peso maior para os ETFs ou para os ativos aí, né? Um peso maior, por exemplo, esse aqui, ó, que é um exemplo, para ativos que são mais diversificados. Por quê? Porque daí você consegue segurar ele por mais tempo e aí dentro dele, geralmente é um ETF, né? Eu não trabalho muito com outros ativos, enfim, mas dentro dele ele mesmo vai trocando os ativos e você vai pagando menos imposto por isso, né? Por exemplo, quando ele vende um ativo que saiu do índice e troca a cesta de títulos públicos ou novas ações, ele tem vantagens tributárias aí, né? Ele consegue fazer esses giros sem pagar imposto. E aí você consegue segurar por muito tempo ativos diversificados que vão fazendo esse giro, mas você não paga esse imposto, porque você não está vendendo, entendeu? E aí, enfim, né, você tem uma grande vantagem tributária, fora a economia de tempo imensa em relação a isso. Já ativos assim mais satélites, né, coisas um pouco mais nichadas, o que a gente fala, ETFs mais temáticos, né? Tem gente que realmente gosta de especular ou então tomar risco porque conhece algum setor de forma mais específica, aí você tem pesos menores e geralmente tem data para sair, né? Tipo, eu vou comprar isso aqui para 1, 2 anos no máximo, depois eu vou sair fora. O cara não segura para sempre assim, porque, enfim, né? Não quer uma tese tão concentrada para longuíssimo prazo, né? Mas daí vai muito da construção da carteira. Se você usa, por exemplo, estratégia Core Satélite, ou se você usa a alocação aí muito mais focada por objetivos, fase de vida, enfim, tudo isso a gente ensina lá na Central Resulta Capital. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, montar sua carteira de ETFs ou então ter carteiras recomendadas, tá tudo aí no link da descrição. E se você gosta de investimentos relacionados aí às empresas americanas, mas não quer um de guerra, se você está mais interessado, por exemplo, em dividendos, eu vou te recomendar esse vídeo aqui que tem um novo BDR do JEP, um ETF lá dos Estados Unidos que paga dividendos, para você saber um pouquinho como é que ele funciona, os riscos e as vantagens aí que podem existir. É isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.